Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos iniciar a aula 8, certo? Que fala sobre potenciação. Então, para você que está chegando aí agora no canal, na parte de baixo aí da descrição desse vídeo vai links das outras aulas já gravadas. E a cada semana eu estou postando uma aula referente a um conteúdo de matemática básica. Então não deixe de acompanhar, tá? Dá aquele like ao final do vídeo, se inscreve no canal para dar aquela força e ativa o sininho para receber as notificações. Então vamos lá, galera. O que é que nós temos de potenciação? O que é que eu preciso lembrar? Nada mais é do que um número elevado a um certo expoente, e esse expoente ele vai determinar o número de vezes que esse número vai multiplicar por ele próprio, certo? Então, por exemplo, aqui ó, na definição, então nós temos a elevado a n. Isso implica dizer ó, que esse a vai ser multiplicado n vezes, certo? Lembrando que a vai ser o número que pertence aos reais e o n vai ser o número que pertence ao conjunto dos naturais, com n maior ou igual a 2, beleza? Então vamos ver aqui um exemplo. Então se liguem aqui ó, nos exemplos. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. 2 ao quadrado, isso implica dizer o quê? Ó? Que a base ela vai ser multiplicada por ela própria ó, 2 vezes, certo? Então ó, 2 vezes 2, então nós vamos ter 4, beleza? Vamos ver aqui outro exemplo. É 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então observe ó, que o expoente ele está sendo equivalente a 3. Então ele implica dizer que a base vai ser multiplicada por ela própria 3 vezes, certo? Então vamos lá. Pessoal, só para vocês se ligarem aqui, ó, 2 ao cubo. Esse número que nós temos aqui embaixo, isso é chamado de base, certo? Ó, base. O 3 ele é chamado de expoente. E o resultado é a potência, certo? Então, o resultado é a potência. Beleza? Então, para vocês ficarem ligados aí quando eu falar a potência, tá? Uma base negativa, quer dizer, um número negativo, elevado a um expoente par, certo? O resultado é sempre positivo. Beleza? É sempre positivo. Então, observe que menos 2 elevado a 2, isso significa que a base menos 2 vai ser multiplicado por ele próprio 2 vezes, certo? E aqui nós temos um jogo de sinal, ó. Menos com menos na multiplicação, isso aqui é mais, então 2 vezes 2 passa a ser 4. Beleza. Todas as vezes que essa base for elevado a um expoente ímpar, o resultado ele vai ser ó, sempre negativo, beleza? Então se liguem aqui, ó. Menos 2 ao cubo é menos 2 multiplicado por ele próprio ó, 3 vezes, beleza? Então, ó, menos com menos na multiplicação aqui vai ficar mais com menos, isso vai ficar menos, beleza? Então, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Pessoal, e esse último exemplo aqui, dessa parte inicial, é algo para vocês terem cuidado. Todas as vezes que vocês tiverem um número negativo elevado a um determinado expoente, observe que nessa situação aqui, ó, não está entre parênteses. Então, o que que isso implica dizer? Que o menos aqui, ele não vai ser multiplicado por ele mesmo, tá? Quem vai ser multiplicado por ele mesmo é apenas o 2, certo? Então, o sinal negativo, eu trouxe ele aqui para fora, ele não está elevado ao quadrado, e 2, quem vai ser multiplicado por ele próprio, certo? Então, continua negativo aqui. Então, cuidado com essa observação. Então, todas as vezes que você tiver um expoente negativo, cuidado com isso. Por quê? Esse número, ele vai implicar no inverso de uma fração. Pode transcrever todo e qualquer número que tiver com expoente negativo para esse formato aqui, ó. O expoente, professor, ele vai ficar na parte do denominador. Quer dizer, aquele número que está negativo, ele fica no denominador, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo. 2 elevado a menos 2, certo? Ó, como é que a gente faz isso? Eu subtendo que abaixo desse 2, dessa base, eu tenho 1. Então, invertendo essa fração, ó, o 1 que estava no denominador passa para o numerador. E esse 2 elevado a menos 2, ó, ele vem para o denominador, beleza? E eu resolvo a potência. Então, ó, 2 ao quadrado. Isso aqui é 4. Então, nós temos ó, que 2 elevado a menos 2 isso equivale a 1/4. Beleza? Vamos lá. Ó. Nesse exemplo B, 2 terços elevado a menos 3. Pessoal, então se liga. Ó. Se eu inverter essa fração, o expoente ele fica positivo. Certo? Então, invertendo aqui ó, a fração. Então, quem era denominador passa para o numerador. Quem era denominador passa para denominador. E o expoente fica ó, positivo. E aqui a gente aplica uma propriedade que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que é mais ou menos assim. Ó.
tanto 3 quanto 2 vai ser elevado a 3, certo? Então, 3 ao cubo e 2 ao cubo. E aí a gente desenvolve isso aqui, certo? Ó, quem é 3 ao cubo? É 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes. Então, isso vai resultar em 27. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Então, nós vamos ter aqui 8. Beleza? Então, vamos ver aqui as propriedades para a gente passar para as questões. Então, as propriedades, ó, todo e qualquer termo elevado a 1, então será sempre o termo, certo? Então, como assim, professor? Então, 2 elevado a 1, isso aqui é 2, beleza? Sendo 0, todo e qualquer número elevado a 0, então isso vai ser sempre 1. Então, ó, 2 elevado a 0, isso aqui é 1. Todas as vezes que eu tiver uma multiplicação de dois termos de duas potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes, certo? Ó, então, eu conservo a base e soma os expoentes. Então, ó, 2 somado mais 3, isso aqui dá 5, beleza? E daqui eu resolvo essa potência, tá? Resolvo o expoente. Professor, e se eu tiver uma divisão de termos de mesma base? Como é que a gente faz isso, certo? Você conserva a base e subtrai os expoentes, certo? Então, por exemplo, 2 elevado à quinta potência, dividido por 2 ao cubo. Então, eu conservo a base, que é 2, e subtrai os expoentes. 5 menos 3, aqui passa a ser 2, beleza? Vamos lá. Uma potência de uma potência. Então, como é que a gente resolve isso? Eu multiplico esses expoentes aqui, tá? Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, ó, se liga aqui, ó, 2 vezes 3, isso aqui passa a ser, ó, 6. Beleza. Professor, e se eu tiver dois números em uma multiplicação e esses dois números elevados a um certo número, tanto o primeiro número vai ser elevado a esse expoente, quanto o segundo número também vai ser elevado a esse expoente, certo? Uma outra forma de fazer é fazer a multiplicação de A vezes B e elevar o expoente, resolver o expoente, certo? Mas você poderia 2 vezes 3, isso tudo ao quadrado. Então, isso é a mesma coisa de você escrever assim, ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, certo? E daí você poderia resolver a potência. 4, 3 ao quadrado dá 9. Em 9 vezes 4, eu teria 36. Professor, e se eu tivesse uma divisão a um certo expoente, tanto o numerador quanto o denominador, ele também vai ser elevado a esse expoente, certo? Então, vamos tomar aqui como exemplo. Então, ó, 2 ao quadrado e o 3 também vai ser elevado ao quadrado. E a última propriedade para a gente passar para as aplicações, ó, então vai ser assim, ó, se eu tenho um número elevado ao expoente, que é uma fração, isso representa, ó, uma radiciação, certo? Isso representa um radical. Então, cuidado. Todas as vezes que você tiver um número onde o expoente ele é uma fração, isso implica dizer, ó, que nós vamos ter uma raiz, uma radiciação. Então, ó, o número que está no Sol, ele vai para a sombra. Então, como é que eu faço isso? Eu conservo a base, o radicando. Esse 3, ele vem para a parte interna, então estava no Sol, vem para a sombra. E quem estava na sombra, vem para o Sol. Então, galera, você que chegou aí agora no canal, dá aquele like, se inscreve no canal, marca o sininho aí para receber as notificações e fica até o final do vídeo para você conferir as aplicações. Então, vamos lá ver essas questões. A primeira questão que eu trouxe aqui para vocês foi uma questão que ela foi cobrada no IF de Alagoas, em 2012. Certo? Olha o que ele pede aqui. Assinale a alternativa errada. Então, ó, menos 3 ao quadrado, isso equivale a menos 9, tá certíssimo. Eu mostrei aqui para vocês, ó, que quando a base estiver elevado ao expoente, ó, e não tiver no parênteses, quem vai ficar ao quadrado, ó, vai ser apenas o 3 nesse caso, certo? Então, ó, ele continua negativo, beleza? Então, ó, verdade. Para B, ó, menos 2 elevado ao cubo é menos 8, verdadeiro também, ó. Então, observe, ó, que quem vai ficar multiplicando aqui por ele mesmo 3 vezes vai ser o 2. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Ó. Então, verdadeiro também. A letra C, 2 à quarta é igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16. Pessoal, cuidado com isso aqui, tá? 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Certo? Ó, então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Beleza. E 4 ao quadrado, ó, é 4 vezes 4, isso aqui também é 16. Então, essa primeira parte está correta, certo? O que é que está errado? Que ele fala assim, ó, logo, é verdade que 3 ao cubo é igual a 3 ao quadrado, isso aqui é falso. Ó. Por quê? Ó? 2 ao cubo, isso aqui é 8.
E 3 ao quadrado, isso aqui é 9, então não são iguais, ó, são diferentes, tá? Então a alternativa errada é essa aqui, certo? Letra C. Mas para a gente concluir, vamos lá. Vamos ver aqui a D, ó. A D, professor, poderia somar 3 mais 4, dá 7. 7 ao quadrado, 49. Então, verdadeiro. 8 menos 3, aqui dá 5. 5 ao cubo, dá 125. Então, correto também. Então, a letra errada, letra C. Tá? Vamos ver mais uma questão aqui, ó. Essa questão ela foi em 2014. Tá? Uma expressão onde eu tenho aqui potenciação, certo? Dentro dessa expressão. Então, se liguem aqui no que ele fala. Então, nós vamos ter a primeira parte, ó, nós vamos ter 2 elevado a menos 2, menos 3 elevado a menos 3, isso tudo dividido por 2 ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou resolver aqui a potência na parte de baixo. Então, 2 ao quadrado aqui dá 4. Esse 2 elevado a menos 2, eu vou escrever ele a forma inversa, então eu vou inverter a fração, certo? Então, quando eu inverto, o que está com um expoente negativo, ele vem para o denominador. E eu resolvo a potência, certo? Então, vamos lá resolver a potência aqui, ó. Então, 1, professor, sobre 2 ao quadrado, isso aqui vai ficar 1/4. Beleza. E 3 ao cubo, isso aqui é 8. Nós acabamos de ver aqui na questão anterior. Certo? Então, vamos lá. Como é que a gente resolve isso aqui? Então, a gente faz assim, ó. Subtração de duas frações com denominadores diferentes. Como esse 4 divide o 8, então o denominador comum aqui é o maior deles, é o 8, certo? Aí eu faço assim, ó, 8 eu divido por 4, dá 2, 2 eu multiplico por 1, então aqui dá 2. Menos, ó, 8 dividido por 8, isso aqui dá 1, 1 vezes 1, isso aqui dá 1, tá? E aí a gente conserva aqui, ó, 2 subtraído de 1, então vai ficar 1/8, dividido por 4. Pessoal, divisão envolvendo frações, então lembre, como é que a gente faz isso? Você conserva a primeira parte, certo? Que é o numerador, e multiplica pelo inverso da fração do denominador. Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre 4. E daí eu multiplico, ó, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 8, 32. E aí, observe, isso aqui será a resposta, certo? Sendo que ele não trouxe assim, ó. Então, o que eu preciso saber? 32, ó, se eu fizer a decomposição, isso aqui vai dar quanto? 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. 32 é a mesma coisa de você escrever como 2/5. Beleza, então eu poderia escrever assim, ó, 2/5. Mas ainda não está assim a resposta. Por quê? Porque se eu inverter essa fração, ela fica assim, ó, um expoente negativo. Então a alternativa correta, ó, é aquela que está 2 elevado a menos 5. Então a alternativa correta, letra D de danado. Então, galerinha, para a gente fechar aqui essa aula, eu vou deixar aqui um desafio para vocês tentarem resolver essa questão que envolve a parte de potência, né, de potenciação também. Deixa a resposta aí nos comentários, que em breve eu responderei vocês. Se esse vídeo te ajudou, senta aí o dedo no like. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal, marca o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto!